O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é uma das regiões mais enigmáticas e controversas do planeta. Localizado no Oceano Atlântico Norte, esta área triangular imaginária conecta 3 pontos: Miami, na Flórida, as Bermudas e San Juan, em Porto Rico. Durante décadas, esta região tem sido associada ao desaparecimento misterioso de navios e aeronaves, alimentando teorias que variam desde explicações científicas até especulações sobrenaturais. A fascinação pelo Triângulo das Bermudas começou a ganhar força na década de 1950, mas foi realmente popularizada em 1974 com o livro The Bermuda Triangle, de Charles Berlitz. Desde então, incontáveis histórias de naufrágios, desaparecimentos de aviões e fenômenos inexplicáveis têm capturado a imaginação popular, transformando esta região em um símbolo moderno do mistério marítimo. Para compreender se o Triângulo das Bermudas representa um perigo real ou apenas um mito amplificado pela mídia, é necessário examinar cuidadosamente tanto os casos documentados quanto as explicações científicas disponíveis. A análise dos dados estatísticos, combinada com o estudo de fenômenos naturais únicos da região, pode nos fornecer uma perspectiva mais clara sobre esta questão intrigante. Os casos mais famosos. Um dos casos mais emblemáticos associados ao Triângulo das Bermudas é o desaparecimento do voo 19, ocorrido em 5 de dezembro de 1945. 5 bombardeiros torpedo TBM Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolaram da base aérea naval de Fort Lauderdale para um exercício de treinamento de rotina. O líder da missão, Tenente Charles Taylor, era um piloto experiente, mas durante o voo, as comunicações por rádio indicaram problemas de navegação. Taylor relatou que seus compassos estavam funcionando mal e que ele não conseguia determinar sua localização exata. As últimas transmissões de rádio do voo 19 foram confusas e fragmentadas. Taylor foi ouvido dizendo: "Não sabemos onde estamos, a água está verde, não branca, estamos completamente perdidos." Após várias horas de tentativas de comunicação, o contato foi perdido completamente. Uma aeronave de busca e salvamento Martin PBM Mariner foi enviada para procurar o voo 19, mas ela também desapareceu sem deixar rastros. Nunca foram encontrados destroços de nenhuma das 6 aeronaves envolvidas. Outro caso frequentemente citado é o desaparecimento do SS Marine Sulphur Queen, em 1963. Este navio-tanque de 524 pés transportava enxofre derretido quando desapareceu em algum lugar entre a Flórida e as Bermudas. Apenas alguns coletes salva-vidas e destroços menores foram encontrados, mas nunca se descobriu o que causou o desaparecimento da embarcação e de seus 39 tripulantes. O caso do cargueiro SS Poet, em 1980, também adiciona à lista de mistérios. O navio saiu da Filadélfia com destino ao Egito, carregando milho, mas nunca chegou ao seu destino. Nenhum sinal de socorro foi enviado e, apesar de extensas operações de busca, nenhum destroço foi encontrado. A única pista foi uma boia salva-vidas encontrada semanas depois. Mais recentemente, em 2015, o cargueiro SS El Faro desapareceu durante o furacão Joaquim, enquanto navegava de Jacksonville, Flórida, para Porto Rico. Embora este caso tenha uma explicação mais clara relacionada às condições meteorológicas extremas, ele ainda é citado por alguns como mais um exemplo dos perigos da região. Análise estatística e perspectiva científica. Quando examinamos os dados estatísticos sobre acidentes marítimos e aéreos, uma imagem diferente emerge. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, que é responsável por operações de busca e salvamento na região, não reconhece o Triângulo das Bermudas como uma área de perigo especial. Segundo suas estatísticas, o número de acidentes na região não é significativamente maior do que em outras áreas de tráfego similar no mundo.
O Lloyd's de Londres, a famosa Associação de Seguros Marítimos, também não classifica o Triângulo das Bermudas como uma zona de alto risco. Se houvesse realmente um perigo estatisticamente significativo na região, isso certamente se refletiria nas taxas de seguro para embarcações que transitam pela área, o que não acontece. É importante considerar que esta região do Atlântico Norte é uma das áreas marítimas mais movimentadas do mundo. Milhares de embarcações comerciais, navios de cruzeiro, iates particulares e aeronaves comerciais atravessam regularmente esta região sem incidentes. O volume intenso de tráfego naturalmente resulta em um número maior de acidentes em termos absolutos, mas não necessariamente em uma taxa de acidentes mais elevada quando comparada proporcionalmente a outras regiões de tráfego similar. Fenômenos naturais da região. Embora as estatísticas sugiram que o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso que outras regiões marítimas, existem alguns fenômenos naturais únicos que podem explicar certos incidentes. A região é conhecida por suas condições meteorológicas imprevisíveis, incluindo a formação súbita de tempestades tropicais e furacões. A corrente do Golfo, uma poderosa corrente oceânica quente, passa pela região e pode criar condições marítimas desafiadoras. Um fenômeno particularmente interessante é a presença de hidratos de metano no fundo do oceano. Estes compostos, quando liberados súbita e massivamente, podem teoricamente reduzir a densidade da água, fazendo com que embarcações percam flutuabilidade rapidamente. Embora este fenômeno seja real e tenha sido documentado em outras partes do mundo, não há evidências concretas de que erupções significativas de metano tenham ocorrido no Triângulo das Bermudas. As variações magnéticas também são frequentemente citadas como explicação para problemas de navegação. A região das Bermudas está próxima ao que os cientistas chamam de linha agônica, onde o norte magnético e o norte verdadeiro se alinham. Isso pode causar confusão em sistemas de navegação mais antigos, especialmente se os pilotos ou navegadores não estiverem cientes dessas variações magnéticas locais. Além disso, a geografia submarina da região inclui algumas das águas mais profundas do Atlântico Norte, incluindo a Fossa de Porto Rico, que atinge profundidades superiores a 8.000 metros. Estas profundidades extremas podem explicar por que alguns destroços nunca são encontrados, mesmo quando a localização aproximada do acidente é conhecida. O papel da mídia e da cultura popular. A perpetuação do mito do Triângulo das Bermudas deve muito à maneira como os casos são apresentados na mídia e na cultura popular. Frequentemente, os relatos enfatizam aspectos misteriosos enquanto omitem explicações mais mundanas ou detalhes que poderiam contextualizar os eventos de forma mais racional. Por exemplo, o caso do voo 19 é frequentemente apresentado como um mistério inexplicável, mas uma análise mais detalhada revela que o líder da missão estava voando em uma área que não conhecia bem. Os compassos das aeronaves tinham histórico de mau funcionamento e as condições meteorológicas estavam se deteriorando. Além disso, as aeronaves tinham combustível limitado e, uma vez perdidas, teriam pouco tempo para encontrar terra firme antes de serem forçadas a ameriçar no oceano. A tendência de atribuir causas sobrenaturais ou extraordinárias a eventos que podem ter explicações mais convencionais é um fenômeno psicológico bem documentado. O cérebro humano tem uma tendência natural a procurar padrões e explicações, mesmo quando os dados são insuficientes ou ambíguos. Isso pode levar à criação de narrativas que parecem explicar eventos misteriosos, mas que não são necessariamente baseadas em evidências sólidas, investigações e explicações científicas.
Ao longo dos anos, numerosos pesquisadores, cientistas e investigadores têm estudado os alegados mistérios do Triângulo das Bermudas. A maioria dessas investigações conclui que não há evidências de fenômenos anômalos na região que não possam ser explicados por causas naturais conhecidas. O autor e pesquisador Larry Kutscher conduziu uma das investigações mais abrangentes sobre o tema em seu livro The Bermuda Triangle Mystery Solved, 1975. Kutscher examinou minuciosamente muitos dos casos mais famosos e descobriu que muitos dos alegados mistérios tinham explicações convencionais que foram omitidas ou distorcidas em relatos posteriores. Por exemplo, alguns casos supostamente ocorridos no Triângulo das Bermudas, na verdade, aconteceram em locais completamente diferentes. Outros envolveram condições meteorológicas severas que foram minimizadas ou ignoradas nos relatos populares. Em alguns casos, os destroços foram posteriormente encontrados, mas essa informação não recebeu a mesma atenção midiática que o desaparecimento inicial. A National Geographic, o Discovery Channel e outras organizações respeitáveis têm produzido documentários que examinam cientificamente os alegados mistérios da região. Essas investigações consistentemente mostram que, quando os fatos são examinados cuidadosamente, a maioria dos casos tem explicações racionais baseadas em fatores como erro humano, falha mecânica, condições meteorológicas adversas ou simples infortúnio. Comparação com outras regiões marítimas. Para colocar o Triângulo das Bermudas em perspectiva, é útil compará-lo com outras regiões marítimas conhecidas por serem perigosas. O Mar do Norte, por exemplo, tem uma taxa documentada de acidentes marítimos significativamente mais alta devido às suas condições meteorológicas severas e mares agitados. O Estreito de Malaca é notório por sua alta incidência de pirataria e acidentes devido ao tráfego intenso e às condições de navegação desafiadoras. O Cabo da Boa Esperança na África do Sul historicamente foi conhecido como Cabo das Tempestades, devido aos naufrágios frequentes causados por condições meteorológicas extremas. O Mar de Bering entre o Alasca e a Rússia é amplamente reconhecido como uma das regiões marítimas mais perigosas do mundo, devido ao clima severo e aos mares agitados. Nenhuma dessas regiões genuinamente perigosas é envolvida no mesmo tipo de especulação sobrenatural que rodeia o Triângulo das Bermudas. Isso sugere que a reputação do Triângulo das Bermudas pode ser mais produto da cultura popular do que de perigos reais únicos da região, a realidade dos naufrágios modernos. É importante reconhecer que naufrágios e acidentes aéreos continuam a ocorrer em todo o mundo, incluindo na região do Triângulo das Bermudas, mas isso não indica necessariamente fenômenos anômalos. A navegação marítima e a aviação, apesar dos avanços tecnológicos significativos, ainda envolvem riscos inerentes. Fatores como erro humano, falha mecânica, condições meteorológicas extremas e, em casos raros, sabotagem ou atividade criminosa, continuam a causar acidentes. A diferença é que os sistemas modernos de comunicação, GPS e monitoramento tornam muito mais difícil para embarcações ou aeronaves simplesmente desaparecerem sem deixar rastros. Quando acidentes ocorrem hoje em dia, geralmente há sinais de socorro, dados de radar, comunicações de emergência ou outros indícios que ajudam as equipes de resgate a localizar destroços e entender o que aconteceu. Isso contrasta fortemente com muitos dos casos históricos associados ao Triângulo das Bermudas, que ocorreram em uma era de tecnologia de comunicação e navegação muito mais limitada. Conclusão. Separando fato de ficção. Após examinar as evidências disponíveis, as estatísticas oficiais e as explicações científicas, a conclusão mais racional é que o Triângulo das Bermudas
não representa um perigo extraordinário, além dos riscos normais associados à navegação marítima e à aviação em qualquer região oceânica movimentada. Os casos que deram origem à lenda podem ser explicados por uma combinação de fatores convencionais, condições meteorológicas adversas, erro humano, falhas mecânicas, limitações tecnológicas da época e, em alguns casos, relatos imprecisos ou exagerados. A ausência de evidências físicas ou dados científicos que sustentem a existência de fenômenos anômalos na região reforça essa conclusão. Isso não diminui a tragédia real dos naufrágios e acidentes que ocorreram na região, nem desconsidera o sofrimento das famílias que perderam entes queridos nesses eventos. O que isso significa é que essas tragédias provavelmente têm explicações dentro dos parâmetros da experiência humana normal, em vez de serem resultado de forças misteriosas ou sobrenaturais. O Triângulo das Bermudas permanece como um exemplo fascinante de como narrativas misteriosas podem crescer e persistir na cultura popular, mesmo quando as evidências científicas apontam para explicações mais mundanas. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que acontece nas águas entre Miami, Bermudas e Porto Rico, mas sim por que continuamos tão atraídos por mistérios que desafiam explicações racionais. Para aqueles que navegam ou voam pela região hoje, o conselho é o mesmo que se aplicaria a qualquer área oceânica: manter equipamentos de segurança adequados, monitorar condições meteorológicas, seguir procedimentos de navegação apropriados e estar preparado para emergências. O Triângulo das Bermudas pode não ser sobrenatural, mas o mar sempre merece respeito e cautela. Em última análise, o Triângulo das Bermudas serve como um lembrete de que, mesmo em nossa era de tecnologia avançada, o oceano mantém seus segredos e perigos. A diferença é que esses perigos são naturais e compreensíveis, em vez de misteriosos e inexplicáveis. E talvez, de certa forma, isso torne o mar não menos fascinante, mas mais respeitável em sua grandeza natural.